Olá, meus queridos amigos. E aí, pessoal? Como é que vocês estão hoje? Diz pra mim. E aí, preparados e preparadas para começar mais uma lição da Escola Sabatina? Então, meu amigo, solta a vinheta. Então, pessoal, hoje um vídeo diferente. Estou aqui com um convidado, meu amigo Alisson Rogério, e ele vai nos ajudar nessa lição desse dia. E aí, Alisson, tudo bem com você? Tudo bem, Júnior. Preparado aí para estudarmos juntos essa lição? Pela graça de Deus. Então, cumprimento o pessoal aí. Tudo bom, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ler inicialmente aqui um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 40, versículo 11. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá, e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã. Então, o texto fala sobre um resto que havia sido deixado em Judá, certo? E, Alisson, o que significa esse resto? Júnior, esse resto é exatamente aquelas pessoas que haviam ficado na terra de Judá. É isso que significa esse remanescente, né? A gente pode considerar esse remanescente são as pessoas que haviam ficado em Judá. Então, já sabendo que o remanescente era o restinho do povo que tinha sobrado lá em Judá, que os babilônicos não levaram cativos para a Babilônia, nós vamos agora ver o que aconteceu depois, que está relatado no capítulo 41. Diz para nós aí, Alisson, o que é que acontece no capítulo 41? É interessante, Júnior, antes de lermos o capítulo 41, vermos aqui no capítulo 40, conhecemos um pouquinho quem era Gedalias. No verso 9 do capítulo 40, a gente lê assim: Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, jurou a eles e aos seus homens e disse a eles: Nada temam da parte dos caldeus, fiquem na terra, sirvam ao rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Gedalias foi um indivíduo, além de servir ao rei, o rei da Babilônia o constituiu como governador, ok? Gedalias, em determinado momento, foi convidado para um banquete, para um jantar, digamos assim, com Ismael. No verso 1 do capítulo 41, diz assim: Sucedeu que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, da família real, e 10 homens, capitães do rei, e com ele a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. E ali em Mispa comeram pão juntos. Aqui a gente percebe uma reunião, né? Uma espécie de confraternização que Gedalias e Ismael estavam participando. Evidentemente, Ismael convidou Gedalias, até então governador da Babilônia, constituído pelo rei da Babilônia. E nessa confraternização, Gedalias levou 10 homens consigo. E os versos seguintes dizem que Ismael matou, assassinou de maneira brutal a Gedalias e esses 10 homens que vinham com ele. E não contente com isso, ainda no capítulo 41, no verso 4 e 5, fala também de indivíduos que vinham da terra de Siquém, homens que vieram de Siquém, em volta de 80 homens, e que também foram mortos por Ismael. Ismael, de fato, era um homem sanguinário. Era um assassinozinho. Matou, além de ter matado o governador de Babilônia, matou ainda esses indivíduos que vinham de Siquém, 80 homens. E o interessante dessa história é que, além de sanguinário, ele não tinha piedade. Além de ter matado, ele jogou os cadáveres num poço, demonstrando aí total falta de piedade com as pessoas, né? Quase um campo de concentração nazista. Quase isso, meu amigo, quase isso. Então, quais seriam os novos problemas que o remanescente, esse resto que você falou, que seria o povo que ficou em Babilônia, passaria a enfrentar com essa situação? Bom, Gedalias, o
governador da Babilônia, havia dito ao povo de Judá que não tivessem medo do exército babilônico e nem tampouco de Babilônia, até porque Deus usaria Babilônia como um instrumento de juízo para o povo de Judá. Entretanto, aqueles camaradas, aqueles 80 homens que vieram de Siquém, que Ismael matou, por volta de 10 não foram mortos por Ismael. Ismael teve, entre aspas, uma compaixão e não matou aqueles 10 homens. E a razão de não ter matado eles foi porque eles rogaram a Ismael dizendo, no verso 8 do capítulo 41, não nos mates, porque temos depósito de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. E dessa maneira, Ismael desistiu de matá-los. Todavia, levou esses indivíduos para o Egito. Então, pessoal, nós vemos que os pecados de Ismael e dos seus homens chegaram a atingir indiretamente aquelas pessoas que não tinham nada a ver com a história. E nós também temos que ter cuidado com essas coisas para os nossos pecados não atingir as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que nós aprendemos com a lição de hoje é que nós devemos ter cuidado com os nossos atos e também ter cuidado com aquilo que nós iremos fazer para não atrapalhar as outras pessoas. É isso, Alcio? Exatamente, Júnior. Às vezes a gente pensa que o nosso pecado ele não afeta os demais à nossa volta, mas é exatamente o contrário. O nosso pecado afeta indiretamente aqueles que nos cercam, essa é a realidade, infelizmente. Um exemplo disso é quando um indivíduo ele suja alguma avenida e aquele lixo, por alguma razão, entra em algum bueiro, em alguma fossa e ao chover inunda toda uma cidade, né? Evidentemente que não é o resultado das ações de uma pessoa, mas toda uma cadeia de circunstâncias acarretam isso. Então a lição que fica para a gente é o seguinte: a gente não deve pensar que os pecados que eu e você cometemos não vai afetar outras pessoas, porque a realidade é que indiretamente eles afetam e afetam muito. Outro exemplo que a gente pode ver, especialmente hoje na nossa vida prática, quando nós escolhemos líderes políticos para governarem o nosso país, ou o nosso estado, ou até o nosso município, que infelizmente tem uma conduta duvidosa, tem projetos que infelizmente não saem do papel e acabam que geram consequências drásticas para todos. Inclusive outros são afetados, né? Aqueles que não eram a favor da sua candidatura, da sua escolha. Acaba que gerando consequências que afetam a todos. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma lição aí da Escola Sabatina, referindo-se à parte do domingo. Espero que nós tenhamos ajudado a vocês a compreender, de certa forma, a lição de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer a mensagem de Deus, essa mensagem específica sobre o livro de Jeremias. Até amanhã, onde nós falaremos sobre buscando a orientação divina. Então eu espero vocês amanhã. Que Deus os abençoe. Amém. Tchau.